Sejam todos muito bem-vindos, vamos dar continuidade ao nosso assunto demonstração dos fluxos de caixa e vamos falar outros pontos rapidamente, outros pontos que são bem importantes para a sua prova e você vai precisar decorar. São os seguintes, começando a avançar. O que são as atividades operacionais, galera? O que são as atividades operacionais? Atividades operacionais, você precisa saber, são aquelas que são relacionadas com as atividades principais, eu já disse, né? Eu já falei isso para vocês. Só que você tem alguns pontos que você precisa decorar. São o seguinte. Recebimento. O que é a atividade operacional que você vai decorar? Recebimento de venda de mercadoria, prestação de serviço, royalties, honorários, comissões, seguros e imposto de renda. São aqueles pontos que nós falamos lá naquela questãozinha lá atrás, beleza? Pagamento de fornecedores de mercadorias, fornecedores de serviços, empregados, seguros, imposto de renda. Beleza. Então isso aqui é importante que você saiba. Essas são as principais atividades operacionais. E agora, as atividades de investimento. Quais são as principais atividades de investimento? As principais atividades de investimento é venda de imobilizado, venda de intangível, venda de ativos de longo prazo, venda de participações societárias, beleza. Quais são os principais pagamentos relativos a investimentos? Aquisição de imobilizado, aquisição de intangível, outros ativos de longo prazo, compra de participações societárias. Beleza, esse é o fluxo de investimento. E quais são as principais atividades de financiamento? Financiamento. Então vamos lá. Recebimento na emissão de ações e instrumentos patrimoniais. Então, quando você emite ação e integraliza o capital social, isso é um fluxo de financiamento. Debêntures. Debênture é como se fosse um empréstimo que a empresa pega perante o público, né? Então, recebimento, quando você lança debênture e recebe o dinheiro, isso é fluxo de caixa de financiamento. Empréstimos e notas promissórias, beleza? Pagamento para resgatar ações, amortizar empréstimos, e o pagamento de arrendamento mercantil financeiro. Tá? Isso aqui é um detalhezinho que eu já vou explicar para vocês também. Vamos lá. O que eu quero que vocês saibam aqui? Pontos de atenção. Quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter, Gabriel, na minha prova e que vai separar os homens dos meninos e as mulheres das meninas? Porque agora o pessoal está me fuzilando porque eu falo só separar os homens dos meninos. Que vai separar os homens das meninas e as mulheres das meninas? Os empréstimos. Bora, galera, força. Acordei 6 da manhã, tô aqui inteiro, amanhã vou acordar 6 da manhã de novo. Força. Os empréstimos obtidos, eles são fluxo de financiamento. Enquanto que os empréstimos concedidos, eles são fluxos de investimento. Essa é a primeira peculiaridade. Segunda,
O arrendamento mercantil financeiro, pessoal, vejam, quando você está pagando um arrendamento mercantil financeiro, você está pagando a operação como se ela fosse um empréstimo. Então, arrendamento mercantil, o pagamento de um arrendamento mercantil não é fluxo de investimento. Cuidado! O arrendamento mercantil financeiro, o pagamento da parcela do arrendamento mercantil financeiro, é fluxo de financiamento. Então, arrendamento mercantil financeiro, ele é financiamento. Enquanto que o arrendamento mercantil operacional, ele é fluxo operacional. Aqui o próprio nome já ajuda, né, galera? Aqui vocês não vão confundir, porque o próprio nome já ajuda. O que mais? As ações. Quando você compra ações de outra companhia, eu estou comprando ação de outra companhia. Isso é fluxo de investimento, que eu estou comprando ativo não circulante em investimento. Quando eu compro ações, quando eu vendo ações emitidas pela empresa, isso é fluxo de financiamento. E quando eu estou comprando ações em tesouraria, isso é fluxo de financiamento. Beleza. Outra peculiaridade que você tem que anotar aqui que você não pode cair. A duplicata descontada embora seja uma operação que a gente sempre fala quando a gente está estudando contabilidade geral, que ela é uma operação como se fosse uma antecipação do valor a receber, como se fosse um empréstimo com a duplicata em garantia, a duplicata descontada, ela integra o fluxo operacional. Fluxo operacional. Então, a duplicata descontada integra o fluxo operacional. Seguindo. Olha só, isso aqui é batata, galera. Esses pontos aqui são importantes. Um outro ponto que eu gostaria de deixar aqui para vocês, só que não cabe nesse slide, mais um. Esse aqui é importantíssimo. É sobre o IR. O imposto de renda, em regra, é fluxo operacional. Exceto se puder ser relacionado com investimento ou financiamento. Então, o imposto de renda, em regra, ele vai ser fluxo operacional, exceto se ele puder ser relacionado com uma atividade de investimento ou financiamento.
Beleza? Esses pontos são importantes. Deixa eu ver se eu lembro mais algum. Calma aí, galera. O que caiu na prova do... Tá. Outro ponto que caiu aí em prova é quando você tem um fluxo TCE Pernambuco 2017. Fluxo de caixa em moeda estrangeira. TCE Pernambuco 2017. Quando você tem o fluxo de caixa em moeda estrangeira, o que acontece? Você faz a conversão na data da ocorrência do fluxo de caixa. E não na data da transação. Essas datas elas podem ser distintas. Ok? Outro ponto aí importante, caiu TCE Pernambuco, prova aplicada pelo CESP. Agora isso aqui é o ponto mais complicado de todos. Veja bem, eu vou ler esses pontos rapidamente, eu quero ver se você vai entender alguma coisa. E depois nós vamos dar um macetão que vai salvar a sua vida. 33. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos são comumente classificados como fluxo de caixa operacionais de instituições financeiras. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa para outras entidades. Os juros pagos e recebidos e os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos podem ser classificados como fluxo de caixa operacionais, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos podem ser classificados, respectivamente, como fluxo de caixa de financiamento e fluxo de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros ou retorno sobre investimentos. E aí, pessoal, entenderam até aqui? Complicado, né? Continuando. Os dividendos e os juros sobre capital próprio pagos podem ser classificados como fluxo de caixa de financiamento, porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos e os juros sobre capital próprio pagos podem ser classificados como componentes do fluxo de caixa das atividades operacionais, a fim de auxiliar os usuários a determinar a capacidade da entidade pagar dividendos e juros sobre capital próprio, utilizando os fluxos de caixas operacionais. Fácil, galera, ou difícil? Este pronunciamento encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros recebidos ou pagos e os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos como fluxo de caixa das atividades operacionais e os dividendos e juros sobre capital próprios pagos como fluxo de caixa das atividades de financiamento. A alternativa diferente deve ser seguida de nota evidenciando esse fato. Nossa Senhora!
Que bagunça que o CPC 03 fez. Dificílimo, né? Agora, com o macete, vai ficar muito fácil. Você nunca vai errar. Olha só, um dos itens mais difíceis de se compreender vai ficar um dos itens mais fáceis. Qual é o macete? Você vai ter que decorar isso aqui. Você vai colocar lá juros aqui e aqui juros sobre capital próprio e dividendos. Pessoal, todo mundo sabe o que é juros sobre capital próprio? Juros sobre capital próprio é o seguinte, eu tenho uma ação de determinada empresa e essa empresa, para tornar-se mais atrativa, ela fala que vai pagar uns juros, né? Além de te pagar dividendo, que é a remuneração do lucro dos acionistas, ela vai te pagar uns juros porque você tem lá, você tem ações. Então é o juros sobre capital próprio, é diferente dos juros, beleza? Então você vai escrever juros e do outro lado você vai escrever juros sobre capital próprio e dividendos. Aqui você vai colocar pagamento, aqui recebimento. Aqui você vai colocar pagamento, aqui você vai colocar recebimento. Aqui você vai colocar CPC encoraja. O que o CPC encoraja as empresas a fazerem? Aqui você vai colocar a palavra alternativa. Beleza, isso aqui está muito mais fácil do que, galera, decorar aquela coisa toda que o CPC está falando. Até aqui, beleza. Então, ó, juros em cima, juros sobre capital próprio e dividendos embaixo. PR, pagamento e recebimento. Primeiro P, depois R. Aí você vai fazer uma tabelinha aqui. Faz essa tabelinha. A galera já está ligada no que eu estou falando, alguns. Você vai fazer essa tabelinha. E beleza. Então você tem a tabela do seu esquema pronto. Juros, juros sobre capital próprio e dividendos, pagamento e recebimento. E aí você vai pensar duas pessoas que estão conversando. E uma quer saber se a outra, se um terceiro foi em determinado lugar. E essas pessoas são lá da minha terra. Vamos supor que são lá do Mato Grosso do Sul, né? Eu moro no Rio, mas meu pai é carioca, minha mãe é de Mato Grosso do Sul, amo a minha terra amada, Mato Grosso do Sul, e lá a gente é meio chucrão. E lá você fala o seguinte, foi. Tem que engrossar a voz, né? Para falar igual o sistema bruto. Foi. Aí lá o outro, meu amigo, que também já é brutão, vai falar o seguinte, rapaz, foi. Aí você vai colocar aqui. Foi. Pronto. Feito isso, você já sabe aqui como é que o CPC
faz, encoraja, e quais são as alternativas. Então, você sabe aqui, operacional, financiamento, operacional, investimento, financiamento, operacional, investimento. Pronto. Agora, quem está falando que eu engrossei minha voz está de sacanagem. Minha voz já é grossa. Beleza, galera? Então é o foi. Aí o outro vai falar foi. Beleza? E aí você vai acertar todas as questões que aparecerem na sua prova sobre esse assunto. Pode anotar essa tabela, é só marcar isso aí, anotar, não esquecer essa tabela e você vai correr pro abraço. Grande abraço pro meu amigo Luciano que está nos assistindo aí, cara que me ensina contabilidade. Beleza, galera? Então é isso aqui que você vai ter que decorar. Ó, João aí também presente. Você não precisa decorar nada disso aqui. Só você gravar essa tabelinha e beleza. Mas será que é isso mesmo, Gabriel? Será que é assim que vai aparecer na minha prova, cara? Putz, não sei. Não acredito muito. Vamos lá. A Companhia Branca tem Prefeitura de Salvador 2017 FGV, banca difícil. A Companhia Branca tem participação no capital da Companhia Azul. A Branca tem participação no capital da Companhia Azul. Em dezembro de 2016, a Companhia Azul transferiu à Companhia Branca 20 mil relativo a juros sobre capital próprio. R$20 mil. Assinale a opção que indica a correta classificação da transação na DFC da Companhia Branca. Dado que a sociedade empresária não divulgou nota explicativa evidenciando o tratamento contábil. Então aqui é só você falar, bom, ora, isso aqui então, quer saber a Companhia Branca? É juros sobre capital próprio o quê? Juros sobre capital próprio recebido. Aí você vai lembrar o macete. Então é aqui. Juros aqui juros sobre capital próprio e dividendo. PR o foi. Então aqui é o que o CPC encoraja, aqui é a alternativa. Se não teve nada falando em nota explicativa, então é o que o CPC encoraja. O que o CPC encoraja? Recebimento de juros sobre capital próprio e dividendo, encoraja operacional. Gabarito, letra B de bola. Valeu, galera? Então todo mundo que está assistindo aí me deve um chopinho depois dessa, hein? Essa aqui é aquela questão que separa os homens dos meninos e as mulheres das meninas. Muito bem.